Eu saúdo a todos os irmãos com a paz, com o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou muito feliz por estar aqui. Confesso aos irmãos que eu já vim à igreja às vezes por uma mera obrigação, por um convite. Mas à medida que vamos recebendo Cristo em nossas vidas, em nosso coração, quando chega o sábado, eu fico muito feliz. Sábado da igreja, que os meus pequeninos estão arrumando para vir a louvar a Deus, e realmente é um local que eu me sinto muito à vontade, muito alegre em rever a cada irmão aqui presente, saber que vou estar juntinho de Deus, debaixo das asas, e também por encontrar tantos professores, tantas pessoas que na minha longa caminhada, que foi uma caminhada longa até o batismo, mas tantos me ajudaram. Fica difícil citar nomes, mas cada um sabe aqui da mensagem que já me passou, dos ensinamentos, das visitas até a minha casa, igual o irmão Saulo falou, que eu sempre também externo essa gratidão, agradeço a ele, irmão Darcy, irmã Catarina, irmão Jeremias, irmão Saulo, irmão Marcos, são muitos, irmão Anilton, o Wesley, vários contribuíram nessa jornada, e que Deus continue abençoando a vocês, irmã Heloísa, o Carlos, que ajude a vocês, meu vovô, não posso citar nomes, senão vai ser a igreja inteira, mas sempre alguém falou alguma coisa bonita para mim, só de falar, as criancinhas falam, Jesus te ama, quando eu estava sentado ao banco, sem ter me batizado ainda, tudo me comovia. Então que Deus continue abençoando a vocês, que possam continuar com esse espírito de discípulo. E hoje nós temos uma mensagem que me impactou muito. Eu não sabia o que pregar. Eu não senti nada ainda no meu coração até a quarta-feira. E está agora chegando o irmão também, que eu orei muito por ele, fico feliz pela presença dele. Que Deus continue te abençoando. Então, até quarta-feira não tinha nenhuma mensagem para passar aos irmãos. Não fui comovido, não fui tocado por nada. Na quinta-feira, o irmão Vanderlei, tio Derlei, me passou uma mensagem no WhatsApp. E eu não sou muito de ler não, a Dora sabe. Facebook, WhatsApp, eu vou passando e vou ler. E coincidentemente essa mensagem tocou profundamente meu coração. Porque nessa semana mesmo eu havia murmurado muito. Eu sou chorão, murmuro. E às vezes as coisas não estavam agindo, não estavam acontecendo conforme meus planos. Atraso em algumas coisas no trabalho. E aí aquela mensagem me balançou. E eu agradeci a Deus. E a partir daquele momento, eu já sabia qual mensagem compartilhar com os irmãos. E ontem eu terminei essa pregação às 23h20, e muito comovido e transformado realmente, que eu não venha a esquecer dela, e que os irmãos aqui presentes possam sentir o mesmo que eu senti, mudarmos a nossa vida. E eu não sabia o impacto que tem a murmuração, a reclamação. É um impacto tão negativo que eu nunca havia biblicamente estudado, mas comecei a estudar. E realmente, irmãos, é impactante, e que possamos mudar a partir de hoje nossos hábitos. E minha esposa que está aqui, que convive comigo 24 horas, que ela possa puxar a minha orelha quando me vê murmurando, porque às vezes esquecemos, mas o Espírito Santo que possa em primeiro lugar chamar essa atenção. Mas se vacilar, quem estiver aqui presente, que possa ajudar um ao outro, os casais, os pais, os filhos, porque teremos muitas bênçãos se mudarmos, retirarmos esse hábito em nossas vidas. Eu irei descer, Saulo, se me permite, com certeza, para explanarmos melhor a mensagem. Faz favor. A mensagem que recebi no celular, ela falava sobre a murmuração
e fazia a seguinte pergunta: imaginem se Deus fizesse tudo o que pedíssemos a Ele. Se tudo o que comentarmos, Deus fosse realizando em nossas vidas. E aí era a seguinte mensagem: não aguenta este calor, Deus te mandasse para os polos sul ou polo norte, você fosse viver no gelo. Era apenas um desejo que você iria fazer, não tem arrependimento. Pediu, Deus lhe deu, mas você não pode voltar atrás. Não aguenta este calor, então vai morar no gelo. Não aguento minha mãe, você ficaria órfão da mãe. Meu cabelo está horrível, ficaria careca imediatamente, principalmente as mulheres. Nós homens é tranquilo a calvície. No início a gente vai tendo um problema, mas depois é tranquilo. Mas não por motivo de doença, por causa de reclamação. Ah, meu cabelo está feio, eu não vou à igreja, eu não vou em tal lugar. Então fique careca a partir de hoje, não terá mais nenhum fio de cabelo. Não dá para suportar meu chefe. Sem problema, fique desempregado o resto da vida. Você não precisa suportar chefe algum. Não aguento mais andar, ficaria paralítico. Meu marido é uma praga, ficaria viúva imediatamente. E o pior, não aguento mais viver assim, morrerá instantaneamente. Acredito que alguém aqui presente, e eu me incluo com certeza, por isso que essa mensagem foi profundamente em meu coração, já citou alguma dessas frases e muitas outras. Então por isso eu chamo a atenção de cada irmão aqui presente: reflita, vamos mudar a nossa vida, vamos reduzir essa reclamação, essa murmuração, a ponto de estarmos conforme Deus quer e conforme Deus nos criou. Vamos dar andamento. Significado de murmurar. Primeiro eu vou à origem da palavra, que é latina, vem de murmur, derivado do mar, das ondas, da maré do mar, que bate e volta, fazendo aquele som. E percebe-se que quem murmura, bate e volta a reclamação, e reclama, e vai aumentando a intensidade dessas reclamações. Então, murmurar é queixar-se, falar mal de alguém ou de alguma coisa, conversar difamando ou desacreditando. Através do estudo, no significado, da origem, eu fui buscar conhecimento de Deus. E vou chegar agora em passagens bíblicas que eu vi o impacto que a murmuração faz em nossas vidas. O primeiro, algumas características negativas de um murmurador. O murmurador é autodestrutivo. E vamos ver por quê. Está em Números, capítulo 14, eu li ele todo. Mas no versículo 29, mais à frente também eu vou destacar esse texto. Lá tem uma sentença de morte, que foi o próprio murmurador que proferiu ela. Então por isso que ele é autodestrutivo. Quando vamos reclamando, a nossa vida começa a acontecer algumas coisas, e que não temos esse conhecimento às vezes momentâneo, mas Deus que sabe todas as coisas, Ele fica muito triste, porque quem é dono da murmuração é o inimigo. Então nós estamos nesse momento nos enfraquecendo, mas biblicamente é tão forte esse impacto que causa a morte. Nos nossos dias atuais não sofremos com a morte, mas sofremos com uma depreciação na nossa vida material e também na nossa vida social. O murmurador torna-se cego espiritualmente. Na passagem do deserto até a Canaã terrestre, os israelitas já haviam visto muitos milagres, como as pragas, Moisés abrindo o mar vermelho. Então foram muitos milagres que haviam ocorrido
até eles chegarem ao deserto. Mas a murmuração torna a pessoa cega espiritualmente, vamos enfraquecendo, porque murmurar não é de Deus, veremos mais para frente. E eles murmuravam, e dessa forma não conseguiam lembrar das maravilhas que Deus fez. Eu estou no deserto por quê? Quem me trouxe aqui? Então, se a fé deles estivesse forte, sólida, como a de Moisés, como de Josué, como Arão, como outros que estavam participando daquela jornada, com certeza eles não iriam murmurar, porque até então não havia nenhum murmúrio das pessoas que estavam conduzindo aquele povo. Mas eles, por qualquer motivo, estavam murmurando. E o fato de murmurar, ele tem um problema muito sério, não só da queda da espiritualidade, a memória também vai sendo corrompida, como aconteceu também em Números, capítulo 13 e 14, se lermos, muitos aqui sabem de cor, eu ainda não tenho esse privilégio de saber a Bíblia de cor, mas com certeza Deus está trabalhando para que eu tenha cada vez mais conhecimento. O que acontece? Sabemos que os espias foram até a Canaã para trazer um relatório, para fazer com que aquele povo tivesse mais ânimo, mais fé até aquela jornada. Mas teve algumas interpretações erradas e também dados errados vindo dos espias, ao verem homens gigantes, eles causaram temor em alguns, na maioria, temor nos israelitas que estavam passando pelaquela jornada. Então o murmurador tem um ponto de vista negativo e que destrói muitas pessoas que estão ao redor dele, vai fazendo com que aquela sementinha do mal vai ganhando proporções cada vez maiores. Então o murmurar não causa um mal apenas para você individual, ele vai fazendo com que as pessoas que convivem com você também, vai sendo contaminadas, vai sendo prejudicadas. Então os nossos filhos, os nossos entes queridos, nosso ambiente de trabalho, percebe-se, cada um deve ter tido uma experiência, mas quando reclamamos muito, você percebe que depois a criancinha começa a reclamar. E quando os espias trouxeram um relatório, vamos dizer assim, conturbado, errado, fez com que aquele povo imediatamente tivesse uma reação negativa, atrapalhando a vida deles mesmos, porque eles teriam uma vida maravilhosa na Canaã, prometida por Deus, e Deus já havia feito tantos milagres. Então, o murmurador, já tinha adiantado, tem o dom de influenciar negativamente, ao ponto de que influenciaram toda uma nação e solicitaram em alguns momentos retornar a serem escravos. Então imagina o poder da murmuração, esse poder negativo. Queriam serem livres, depois queriam se tornar escravos. É muito difícil vencer também essas tendências negativas no nosso ambiente. Com uma crise agora que bate à porta, só se vê falar em crise, se vê falar em crise. Se você for dar atenção à crise e cada vez mais se aprofundar na crise, você vai fazer parte desse cenário. Agora, se você falar, tem crise? Tem que ser realista. Porém, eu sou filho de Deus, eu não me preocupo com a crise, eu me preocupo que Deus não me deixará passar fome, a promessa dele, e o que ele promete está garantido. Então nós teremos outras visões das coisas, e passaremos por alguns momentos difíceis, sim, mas teremos a certeza de que não temos o que temer, porque Deus está conosco, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas esse nada dele é diferente para o nosso nada, veremos isso em seguir. Números, novamente, capítulo 14, versículo 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Imaginem o que faz a murmuração. Depois de todos aqueles milagres, depois de saber o que eles iriam receber, uma terra que emana leite e mel, preferir voltar para o Egito, e até mesmo alguns preferiram morrer. Olha o que faz a murmuração. Eu não sabia disso, eu estou com medo de murmurar.
Viu, minha esposa? De olho em mim aí, se eu murmurar, primeiro Espírito Santo, vou pedir a Deus, vou estar orando, mas lembre-se do que eu estou dizendo, para que não sejam palavras vãs. Mas a murmuração provoca até mesmo a morte espiritual no nosso dia atual. Em Coríntios 10:10, apóstolo Paulo: e não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então a murmuração, mais uma vez, comprova, não sou eu que estou dizendo, é Deus. A murmuração causa realmente a destruição. Cuidado. Mateus, capítulo 12, 34 a 35. Jesus dizendo: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Se falamos coisas ruins, se murmuramos, o que está em nosso coração? É Cristo? Não é. E quem tem que ser dono do nosso coração, da nossa mente, e é dono de todo o nosso ser? É Deus. Então o murmurar, o reclamar, não é de Deus, como Ele está nos dizendo. Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Importantíssimo aprendermos isso. Nós não nos contentamos com o que temos. Queremos sempre mais, e mais, e mais. Tem pessoas aqui que não tinham geladeira, sabiam conviver com essa falta. Tinha pessoas aqui que não tinham carro, não tinham bicicleta, e muitos bens materiais, e conquistaram isso, e continuaram murmurando e reclamando, falando que a minha geladeira é pequena, que a minha bicicleta é velha, que meu carro está muito usado, e murmura cada dia mais. Mas temos que aprender com essa palavra inspirada por Deus. Vamos aprender a contentar o que temos, e se vier mais bênçãos, que possamos render graças a Deus por elas, mas que possamos ver até o que vestimos naquele momento. Eu lembro várias pessoas aqui com mais experiência, o meu pai me disse isso também, ele não tinha o que calçar, andava descalço na roça, no interior. Hoje, todos aqui têm um calçado, e às vezes não agradecemos por este calçado. Nós somos muito ingratos, obrigado pela ajuda, a palavra era essa, egoístas. Mas não estou aqui para falarmos do nosso caráter, porque eu não gosto de depreciar o nosso caráter, porque eu sou filho de Deus, Ele me ama e nos chama de amados e filhinhos. Então eu gosto de comentar as nossas falhas, mas o nosso caráter tem que ser moldado a cada dia, e não o deprecio eles, aponta as nossas falhas. Então que essa ingratidão venha a ser preenchida pela gratidão, que possamos sempre ter em mente, no lugar do murmúrio, a gratidão, e aprender a nos contentar com o que temos, e falar: obrigado, Senhor, porque com certeza você terá mais bênçãos em sua vida. Tessalonicenses, capítulo 5, de 16 a 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu já havia até antecipado, mas é isto que temos que fazer sempre, e com certeza a nossa vida irá melhorar. Iremos depois ter um desafio, nós seremos desafiados, e vamos ter respostas vindas dos céus, porque a palavra de Deus
a qual estamos estudando nesta manhã. O desafio para todos. Imagine aquele peixe. Lembrei do meu filhinho Davi, ele adora peixe, ele adora ver peixe. É peu que ele fala. Vejam aqueles peu, são vários peixes. Olha o desafio, olha a coragem. Será que teríamos aquela coragem ali? Olha o mundo, a multidão. Vamos fazer essa analogia. Nós temos um mundo, bilhões de habitantes, e aqui uma escolha a fazer. Dificílimo, é um desafio. Nós podemos vencer o desafio com Cristo em primeiro lugar e ter essa coragem para fazermos uma transformação em nossas vidas, de darmos este salto para a glória, para a salvação, para a vida eterna e vencermos a reclamação e a murmuração. E neste texto bíblico vai reforçar para que essa coragem venha realmente nos tomar conta. Filipenses, capítulo 4, versículo de 6 a 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Então, irmãos, eu quero destacar: e a paz de Deus guardará os vossos corações, e a inquietação não existirá mais. Nós só conseguiremos vencer se tivermos essa consciência de estarmos orando e o nosso coração estiver separado para a vontade de Deus. Então seremos pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que colocará em primeiro lugar o amor a Deus e o amor ao próximo, como Ele nos pede. E é tão difícil fazer isso, irmãos. Por isso que essa mensagem me abalou por completo, porque nessa semana mesmo já havia feito várias murmurações, e graças a Deus Ele não me ouve para essas coisas negativas. Me ouve, eu já tive várias orações atendidas por Deus, já vi milagres e milagres, como o milagre de um pai ver um filho nascer. Mas quando eu murmuro, Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele não ouviu minhas murmúrias, senão estava lá no Polo Norte, morando lá exilado, porque eu já reclamei do calor essa semana. E várias reclamações, irmãos, eu já fiz. E todos aqui presentes, eu sei que já fizeram murmurações, mas que possamos ser transformados nessa manhã, ser impactados como eu fui, ao receber aquela mensagem do tio Derlei, e ao ter o Espírito Santo agindo em minha mente, falando: você tem que mudar. E leve essa mensagem para os seus irmãos de fé, para que eles também sejam transformados, que a murmuração não venha fazer parte da vida, porque vocês são meus filhos, e eu não criei vocês para isso. E finalizando, irmãos, que esta mensagem fique realmente gravada na mente e no coração de todos. Estou falando com muita sinceridade. É o meu desejo. É uma mensagem que para mim não teria o impacto que teve. Eu não sabia que a murmuração levou tantas pessoas à destruição. Uma travessia de 40 dias virou 40 anos. E apenas daquela multidão, 2 pessoas conseguiram adentrar ao paraíso terrestre. A murmuração nos destrói. Vamos, a partir de hoje, eu vou pedir uns instantes de oração, que seja em favor da murmuração nossa e de nossos familiares e entes queridos, para que ela venha a ser excluída das nossas vidas, para que venhamos
ser corrigidos pelo Divino Espírito Santo em primeiro lugar e por cada familiar que aqui está, que possa falar do poder negativo dessa murmuração e de quem que ela é dono. Não provém de Deus. E que assim o Divino Espírito Santo haja em cada um aqui presente. Peço a todos que fiquem de pé nesse momento, que curvem as cabeças, as frontes, e que tenhamos um momento de oração íntima com Deus, em prol da murmuração, que ela venha a ser banida, reduzida gradativamente das nossas vidas, e que esta semana seja uma semana de desafio, que comece nesta semana a mudar estes hábitos, e que a cada dia possamos vencer a murmuração. Neste momento, a oração íntima com o nosso Pai. Irmão Saulo. Irmãos, continuando no mesmo espírito de reflexão, de reverência, de aplicação desta mensagem em nosso coração, convido os irmãos a abrirem seus inários e vamos manifestar a nossa gratidão ao Pai Celestial com o hino de número 230. Cantemos este hino. Vamos colocar uma moldura linda nesse sermão com este hino.